Filosofia do humor. Olá do zero dorizo. Quando os filósofos olham para o humor, eles tentam me explicar como funciona, como o riso dificulta ou melhora as relações humanas e o que torna algo risível. Tradicionalmente, muitos filósofos examinaram o humor. Platão até se referiu ao riso como a emoção que interrompe o autocontrole racional. Para ele, o riso era malicioso. Ele chegou a descrever com desprezo a alegria desfrutada em uma comédia. No estado ideal de Platão, o humor deveria ser mantido sob controle rigoroso. A classe dos guardiões teria de evitar as risadas, e nenhum escritor de comédias teria permissão para fazer os cidadãos rirem. As objeções de Platão ao humor e às risadas chegaram até os pensadores cristãos e mais tarde aos filósofos europeus. Na Bíblia, o riso é mencionado frequentemente como fonte de hostilidades e nos monastérios era condenado. Apesar da reforma das ideias na Idade Média, a visão sobre o humor continuou a mesma. Os puritanos desprezavam o humor e o riso, e quando passaram a governar a Inglaterra no século XX, as comédias tornaram-se completamente ilegais. Teoria sobre o humor. Essas ideias sobre a comédia e o humor também são encontradas nos trabalhos dos filósofos ocidentais. Leviatã de Thomas Hobbes diz que os humanos são competitivos e individualistas e que ao rir expressamos superioridade com caretas. Da mesma forma, no tratado As Paixões da Alma, Descartes considera o riso uma expressão de ridículo e escárnio. A seguir são apresentadas algumas escolas de pensamento sobre o humor. A teoria da superioridade. Do trabalho de Hobbes e Descartes surgiu a teoria da superioridade. De acordo com essa noção, quando alguém lhe expressa sentimentos de superioridade em relação aos outros ou a situações anteriores que envolvem a própria pessoa. Essa teoria filosófica foi dominante até o século XVI, quando o filósofo Francis Sutezo criticou as ideias de Thomas Hobbes. Ele afirmou que o sentimento de superioridade não é uma explicação nem suficiente nem necessária para o riso, e que existem situações em que alguém ri quando sentimentos de glória ou autocomparação simplesmente não estão presentes. Por exemplo, uma pessoa pode rir de uma figura de linguagem que lhe pareça estranha. Em outras ocasiões de humor podemos ver os pontos defendidos por Hutchison. Quando assistimos a um filme de Charles Chaplin, rimos das situações incrivelmente inteligentes que ele representa. Rir daquelas situações não exige que alguém se compare a Chaplin, e mesmo que a pessoa se compare a ele, não ri porque acredita ser superior. As pessoas têm uma capacidade de rir de si mesmas sem rir do que já viveram antes, o que a teoria da superioridade não consegue explicar. Quando alguém procura pelos óculos e acaba descobrindo que estava com eles durante todo o tempo, essa é uma razão para rir. No entanto, esse tipo de riso não se encaixa no modelo estabelecido pela teoria da superioridade. A teoria do alívio, surgida no século XVI, e a teoria do alívio enfraquece a da superioridade, afirmando que o riso funciona no sistema nervoso como uma válvula de escape de pressão e uma aquecedora a vapor. A teoria do alívio surgiu pela primeira vez em 1709 e emana de Friedemann Witthoff. Em tradução ao livre Ensaio sobre a Liberdade e o Humor Inteligente, de Lord Shaftesbury. Essa foi notavelmente a primeira vez que o humor foi discutido como sentido de engraçado. Nessa época, os cientistas compreenderam que o cérebro tem nervos que se conectam aos músculos e aos órgãos dos sentidos. Contudo, eles também acreditavam que esses nervos carregavam líquidos e gases como o sangue e o ar, aos quais se referiam como espíritos animais. Em seu ensaio, Shaftesbury afirma que esses espíritos animais criavam pressão interna aos nervos e que o riso era o responsável pelo alívio desses espíritos animais. Conforme a ciência avançou e o funcionamento do sistema nervoso tornou-se mais claro, a teoria do alívio adaptou-se. De acordo com o filósofo Herbert Spencer, na verdade as emoções assumiam uma forma física internamente ao corpo e isso era chamado de energia nervosa. Spencer afirmava que a energia nervosa gerava um movimento muscular. Por exemplo, a energia nervosa da raiva criava pequenos movimentos, como cerrar os punhos,
e conforme a raiva aumentava, os movimentos musculares se ampliavam, como dar um soco. Assim a energia nervosa aumentava e era então aliviada. Segundo ele, Orizó também aliviava a energia nervosa. Spencer, porém, identificava uma diferença essencial entre o alívio da energia nervosa causado pelo Orizó e pelas outras emoções. Os movimentos musculares causados pelo Orizó não eram apenas o estágio inicial de ações maiores. Diferentemente das outras emoções, Orizó não gira em torno de ter uma motivação ou para fazer algo. Os movimentos corporais associados ao Orizó são simplesmente um alívio da energia nervosa reprimida. Spencer avança a ponto de afirmar que a energia nervosa que Orizó libera é a das emoções inapropriadas. Por exemplo, se você começa a ler uma história que de início lhe dá raiva, mas depois termina em uma piada, a raiva inicial precisa ser reavaliada. Portanto, aquela energia nervosa que não se aplica mais à situação precisa ser aliviada na forma de riso. Talvez a versão mais famosa da teoria do alívio seja a de Sigmund Freud. Ele identificou 3 diferentes situações em que Orizó alivia a energia nervosa da atividade psicológica: a piada, o cômico e o humor. De acordo com Freud, na piada, contar histórias e agir de forma engraçada, a energia em excesso reprime os sentimentos. No cômico, por exemplo, rir de o palhaço, a energia em excesso é dedicada ao pensamento. Grande quantidade de energia é requerida para entender os movimentos desajeitados do palhaço, enquanto pequena quantidade de energia é exigida para que façamos nossos próprios movimentos com suavidade, o que gera um excesso de energia. E o humor, no qual o alívio de energia é semelhante ao descrito por Herbert Spencer. Uma emoção está pronta para ser vivenciada e, como nunca será utilizada, precisa que Orizó a libere. A teoria da incongruência. A segunda discordância, a teoria da superioridade, que também surgiu no século XVI, é a teoria da incongruência. Segundo essa noção, Orizó é causado pela percepção de algo incongruente, ou seja, de algo que vai contra nossas expectativas e nossos padrões mentais. Essa é atualmente a explicação dominante para o humor. Tem sido apoiada por filósofos e psicólogos como Søren Kierkegaard, Immanuel Kant e Arthur Schopenhauer. De início chegou a ser sugerida por Aristóteles. James Beatty, o primeiro filósofo a usar o termo incongruente ao se referir à filosofia do humor, afirmou que Orizó era provocado pela mente ao perceber 2 ou mais circunstâncias incongruentes reunidas em uma composição complexa. Kant, que nunca utilizou o termo incongruente, examinou como as piadas brincavam com as expectativas das pessoas. Para ele, as piadas, por exemplo, as premissas da história seguida de uma conclusão, evocam, deslocam e então dissipam os pensamentos das pessoas. Kant observava que o fluxo de ideias criava o fluxo físico nos órgãos internos da pessoa e que isso, por sua vez, era um estímulo físico agradável. Seguindo o trabalho de Kant, a versão de Schopenhauer para a teoria da incongruência afirmava que a fonte do humor era o conhecimento racional abstrato que tínhamos sobre algo e nossas percepções sensoriais em relação àquela coisa. Segundo ele, o humor era resultado de nossa percepção repentina da existência de incongruência entre o conceito de algo e a percepção de algo que deveria ser o mesmo. Conforme a teoria da incongruência evoluiu ao longo do século XX, foi descoberta uma falha nas versões anteriores que propunham que quando se trata de humor a percepção da incongruência é insuficiente. Isso não pode ser verdade, pois em vez de se divertir teoricamente, alguém poderia sentir raiva, aversão ou medo, por exemplo. Assim, a diversão pelo humor não é simplesmente uma resposta à incongruência, é prazerosa. Energia nervosa. Embora haja uma conexão entre o riso e os músculos, quase nenhum filósofo atual explica o humor como o alívio da energia nervosa reprimida. Uma das mais recentes formas de teoria da incongruência criada por Michael Clarke, afirma que primeiro a pessoa percebe que algo está incongruente, então ela gosta dessa percepção,
e em seguida diverte-se simplesmente com a incongruência em si mesma, pelo menos como algumas delas. Essa teoria funciona melhor para explicar o humor do que as do alívio e da superioridade, pois é válida para todos os tipos de humor.